Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. Há 40 anos existia aqui um mar. Hoje é um dos locais mais secos do Cazaquistão e da Ásia Central. É por isso que estão aqui investigadores europeus. O Mar de Aral era uma ilha de frescura entre dois desertos, o Karakum e o Kusulkum. Era um reservatório de água gigantesco com um habitat e um biótopo muito ricos, dotado de uma grande biodiversidade. Hoje, onde estava o mar, temos o deserto de Aralkum. Vemos sinais por todo o lado. O lago transformou-se num novo deserto. O maior problema depois do nível das águas do mar ter baixado foi o desaparecimento de valiosas espécies de peixes. Isto levou a que os pescadores e a população que viviam ao longo da costa perdessem o emprego. Mas houve um segundo problema. O antigo fundo do mar é hoje uma perigosa plataforma de poeira, sal e resíduos químicos que são espalhados pelo vento. A sua propagação tem degradado a vegetação num raio de 150 km. A desertificação da região já começou de facto. Este era o Mar de Aral em 1960. A utilização excessiva e ineficaz para a irrigação da água dos dois principais rios que o abasteciam fez com que se dividisse em 3 lagos. O mar perdeu 90% do seu volume de água e a sua área reduziu-se em 50 mil km². O impacto social tem sido enorme. O desemprego e a pobreza propagam-se ao longo das antigas zonas costeiras. Doenças como a tuberculose e a hepatite têm aqui uma incidência 2 vezes maior do que nas regiões envolventes. E depois, há o vento. Frequentes tempestades de poeira atravessam o antigo fundo marinho, espalhando areia, sal e produtos químicos das atividades agrícolas. Um cocktail venenoso que os habitantes respiram diariamente. Um cenário desolador, agora sob o escrutínio de um projeto de investigação europeu chamado CALTER. Em primeiro lugar, queríamos entender o que está a acontecer com as tempestades de poeira aqui na Ásia Central e, em particular, em torno do Mar de Aral, porque os últimos estudos acabaram com o colapso da União Soviética. A poeira não conhece fronteiras políticas. A poeira daqui pode virtualmente chegar à Europa e a outros pontos do globo. Queremos saber como e quanta poeira e sal são espalhados pelo vento, a sua composição e direção. Em segundo lugar, queremos propor soluções para atenuar as consequências destas tempestades de poeira. A cerca de 300 km do Mar de Aral, os investigadores visitam uma estação meteorológica para instalarem armadilhas de poeira. As partículas apanhadas durante as tempestades são de seguida pesadas, medidas e analisadas. Os cientistas estimam que as tempestades podem deslocar 400 kg de poeira por mês em locais como este. Alle anderen Korngrößenklassen waren vernachlässigbar gering. Determinamos os tamanhos dos grãos de poeira e também a sua composição mineral com a ajuda de técnicas como a radiofluorescência. Com estas informações podemos estabelecer as regiões de origem. Tínhamos uma hipótese: como estas poeiras provêm em parte do fundo do lago de Aral, as percentagens de sal deviam ser relativamente elevadas. E confirmamos isso. O sal do Mar de Aral chegou até aqui. Genau das konnten wir auch feststellen. O monitoramento das tempestades de poeira prossegue 1.300 km a sudoeste. Estamos em Almaty, antiga capital do Cazaquistão. No Centro Nacional de Pesquisa Espacial, as tempestades de poeira são observadas de perto, com recurso aos satélites. O fenómeno é um elemento fulcral nas alterações climáticas. Espalhada na atmosfera, supõe-se que a poeira conduz ao arrefecimento da superfície dos oceanos e previne, por exemplo, a formação de furacões.
Na Ásia Central, as imagens de satélite mostram que as tempestades estão a secar ainda mais os ecossistemas semidesérticos. Desde 2000, a superfície de emissão de poeiras da região do Aral está a crescer. A intensidade e frequência das tempestades também estão a aumentar. Antes as emissões dirigiam-se maioritariamente para o noroeste, hoje dirigem-se principalmente para sul. Isto significa que todos os anos, novas áreas de terra são poluídas pelo sal do fundo do Aral. Os investigadores também querem compreender a dinâmica interna das tempestades de poeira, os seus volumes, velocidade e densidade, bem como se formam e desaparecem. Para isso, recriam pequenas tempestades num túnel de vento equipado com um laser e onde introduzem poeira e areia do deserto. Estas experiências permitiram-nos compreender como e quanta areia é levantada pelo vento a diferentes velocidades. Agora sabemos que as partículas de areia avançam como uma avalanche. As partículas mais pequenas são levantadas e empurram as maiores, que empurram outras ainda maiores e assim por diante. Também sabemos que a concentração máxima de areia é atingida a uma altura de frações de milímetro. Quanto mais alto o olho da tempestade, menos a densidade de poeira. Equações matemáticas ajudam-nos a calcular a massa total de areia superada a diferentes alturas e sob diferentes velocidades de vento. Всю массу определять песка в приземном слое атмосферы. De regresso ao deserto, os cientistas estudam vários sítios geológicos. Estão convencidos que à volta do Mar de Aral uma desertificação provocada pelo homem está a fazer aumentar as tempestades de poeira que depois desertificam ainda mais as regiões circundantes. Um ciclo vicioso com poucas soluções de prevenção. Agora conhecemos a verdadeira quantidade de poeira que cai, medida em toneladas por ano, por hectare. Conhecemos a composição química desta poeira e também sabemos de onde vem. Temos muitos dados novos para propor, algumas soluções preventivas. Pensamos que a melhor maneira de evitar mais degradação à volta do Mar de Aral é cultivar plantas indígenas, não em todo o antigo fundo do mar, mas em pequenas ilhas verdes. Estas plantas iriam consolidar a superfície e assim existiria muito menos poeira a ser levantada. Os cientistas também esperam que o seu trabalho ajude a estabelecer um sistema de alerta precoce para as avaliações dos perigos ecológicos na Ásia Central.